Você já ficou em dúvida se deve ou não investir o seu dinheiro em fundos de investimentos em ações? Será que é possível ter maior rentabilidade investindo em fundos de ações do que investindo diretamente em ações? Nesse vídeo eu vou te mostrar se vale a pena ou não investir em fundos de investimentos em ações. E se você entender que para você vale a pena, que para você faz sentido, então eu vou compartilhar um processo passo a passo que eu vejo poucas pessoas compartilhando para que você consiga escolher o melhor fundo de ações para você, respeitando as suas características e a sua filosofia como investidor. Com isso, você vai tomar melhores decisões, vai ter uma jornada muito mais tranquila. Então, seja muito bem-vindo ao clube e ao novo vídeo da série Ramiro Responde, em que eu vou responder uma dúvida, um comentário, um textão do Arilton, que falou algo mais ou menos assim. Gostaria de saber se a compra de fundos de ações funciona como a compra de ações individuais, no sentido de que eu quero saber quais são as melhores práticas. E é basicamente isso que eu vou mostrar aqui. E no final do vídeo eu ainda vou compartilhar um checklist, um material assim que tá fantástico para te ajudar a tomar suas decisões. Eita, quase quebrou o nosso gravador de som. Para que você tome as melhores decisões de seleção de fundos de ações, se você entender que faz sentido para você. E como é que eu vou trazer todo este conteúdo aqui? Porque eu não estou olhando para a câmera neste exato momento. Porque eu quero compartilhar contigo este mapa mental aqui na tela, que é o que eu vou falar a partir daqui. Vou te mostrar como realmente funcionam fundos de ações, se vale a pena ou não investir em fundo de ações e quais são os 4 passos que você precisa trilhar se quer investir com sucesso em fundo de ações. No final vou dar minha opinião pessoal sobre o assunto, que eu sei que ela também vale alguma coisa para alguns de vocês. Então, direto ao ponto, tá? Como realmente funciona um fundo de ações? E eu defendo muito como educador financeiro, como gestor profissional de investimentos, sim, eu poderia gerir um fundo de ações. Que antes de fazer qualquer tipo de investimento, você precisa saber como o ativo que você pretende investir funciona. Então, eu já antecipo um erro aqui, que muitas pessoas cometem, que é sair comprando fundo de ações sem entender porra nenhuma de como funciona um FIA, um fundo de ações. Beleza? Então, como eu não quero ser o cara chato que só aponta os problemas, eu vou te mostrar como funciona um fundo de ações. Tá? Um fundo de ações é uma reunião de investidores, é um montante, tá? E ele tem um patrimônio que é composto por várias aplicações de vários investidores que compram cotas do fundo, tá? Então, o fundo é uma reunião de dinheiro de várias pessoas. Em vez de investir numa ação, você compra uma cota e ele tem um gestor ou uma gestora, uma empresa que vai pegar todo esse dinheiro e vai a gestora, a empresa, selecionar as melhores ações, aquelas que eles julgam ser as melhores ações no momento, respeitando a estratégia do fundo. Então, em vez de comprar ações, você compra cotas. E o fundo funciona como se fosse uma ponte entre você e as ações que você vai investir indiretamente, que você vai comprar cotas e o fundo que vai comprar as ações. Esse gestor pega todo o dinheiro e seleciona lá as melhores ações para ele. É importante ressaltar que o fundo, para ser caracterizado como fundo de ações, precisa ter pelo menos 67%, ou seja, um pouco mais de 2/3 da sua carteira investida em ações. E os outros 33% ele pode investir de outra forma. Então a ideia é que você saiba que o gestor, que a gestora, vai usar esse dinheiro para comprar ações. E aí, quando as ações da carteira do fundo pagam dividendos e se valorizam, as cotas se valorizam proporcionalmente, tá? E eu sei que você vai pensar, Mas e os dividendos? as ações que o fundo tem pagam dividendos normalmente e na maioria dos casos o dividendo cai dentro da carteira do fundo e o gestor pega esse dinheiro para comprar mais cotas, então a cota sim se valoriza, tá? Você não está perdendo por não receber o dinheiro direto na sua conta. Dito isso, eu separei vantagens e desvantagens de investir em fundos de investimentos em ações, tá? A primeira vantagem é que é uma gestão profissional e, em tese, isso é melhor, tá? Porque vai ter um gestor que vai fazer o trabalho de selecionar as ações para você. Então traz menos trabalho operacional da sua parte, embora você tenha sim uma grande responsabilidade e um bom trabalho em selecionar o gestor ou o fundo para investir o seu dinheiro. E uma outra vantagem é que você consegue, com pouco dinheiro, diversificar bem a carteira. Então, vou dar um exemplo que tem um fundo com aplicação mínima de R$1.000.
se você comprou o fundo e esse fundo tem 20 diferentes ações, você está bem diversificado apenas com R$1.000, beleza? Agora, quais são as desvantagens de investir em fundos de ações? Como antecipei, não é assim. Eu vou entrar aqui na minha corretora, eu vou listar os fundos mais rentáveis, eu vou comprar aqueles mais rentáveis. Não. Aliás, geralmente quem faz assim perde bastante dinheiro, tá? Tem um processo que eu vou compartilhar aqui, tem 4 passos que você tem que passar com calma, beleza? Você é o responsável por escolher o fundo que vai colocar o seu dinheiro. E seu dinheiro, imagino eu, que seja algo bem importante para você. Segundo, você tem menos controle sobre os ativos da carteira, mas você escolhe quem vai selecionar esses ativos. Então pensa que se você fosse, se fosse pensar num jogo de futebol, você não escolhe os jogadores do seu time, mas você escolhe o técnico que vai selecionar lá os melhores jogadores do plantel para compor a escalação. Outra desvantagem, tem custos, taxa de administração e taxa de performance. Geralmente, esses custos são de 2% ao ano como taxa de administração e 20% ao ano sobre taxa de performance e 20% ao ano sobre o resultado positivo do fundo, que for superior a um benchmark, que geralmente é o Ibovespa. Então é como se fosse um bônus que o gestor ganha pelo bom trabalho, mas sim, tem mais custos do que investir diretamente em ações na maioria das vezes. A liquidez ela pode ser mais restrita, tá? Dependendo da política do fundo. Às vezes pode ser em D mais 30 ou D mais 365, ou seja, você pode ficar sem ter um acesso fácil a esse dinheiro em poucos dias, o que pode ser ruim para o rebalanceamento da sua carteira, mas também é bom por um lado de alinhar sua visão como visão de longo prazo, e você vai ter a tributação de 15% sobre a valorização na cota retido na fonte, independentemente de quanto você vender. Então não tem aquele pequeno benefício que existe para pessoas físicas quando elas vendem menos de R$20.000 por mês em ações. Beleza? Agora, vale a pena investir através de fundos de ações? E para te mostrar isso, primeiro eu preciso mostrar 3 erros crassos, 3 erros brutais que muitas pessoas cometem. E começando aqui com o erro número 1. Entrar no site da sua corretora, clicar em fundos de ações e ordenar pelos de maior rentabilidade. Por que isso aqui é um erro, tá? Primeiro, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E segundo, que a maioria dos fundos perde para o mercado. Isso aqui poderia estar muito bem na parte de desvantagens, mas o fato é que tem um estudo que eu peguei aqui do S&P chamado SPIVA Latin American Scorecard, que basicamente compara fundos de ações de vários países da América Latina com o benchmark do mercado e compara quantos deles ganharam ou perderam, de uma carteira diversificada de ações aí do S&P 500. Então, se pegar aqui essa tabela que está na tela agora, você pode ver que num período de 10 anos, na média, 80% dos fundos de ações do Brasil e dos fundos de large caps perdem para o benchmark. Então você está jogando contra as estatísticas e é um erro acreditar que todo fundo vai ganhar sempre do benchmark e acreditar que o melhor fundo de rentabilidade dos últimos 12 meses vai ser o melhor fundo de rentabilidade no futuro, beleza? Mas sim, tem fundos vencedores e vencedores por décadas, que o gestor realmente é um cara que agrega valor, realmente é um técnico muito bom para esse time e acaba tendo resultados fantásticos. Um exemplo é a Dynamo, a gestora de fundos de ações mais tradicionais do Brasil, que tem um retorno anualizado de 24% ao ano, que realmente transformou o dinheiro de quem investiu lá atrás, em 94, numa verdadeira fortuna. Mas que nesse exemplo especificamente o fundo está fechado para captação e a aplicação mínima é de R$300.000, que acaba não sendo muito de acordo para a maioria dos investidores. Então, vamos aqui para o erro número 2. Achar que o seu trabalho ao investir em fundos não existe, tá? De fato, sim. Tem um trabalho, você tem que estudar, tem que compreender a estratégia do fundo, tem que compreender como ele diversifica a carteira e o que isso elimina ou traz a mais de riscos. E não basta só comprar cota dos fundos e acabou o seu trabalho, tá? Tem um trabalhinho anterior e também posterior que acompanhar aí as cartas do gestor, como é que ele está pensando, etc. E o terceiro erro que muitas pessoas cometem é, depois de perceberem que fizeram errado, porque ninguém faz o que eu estou falando aqui, o que eu vou mostrar aqui, e depois que o fundo caiu bastante, se você investir num fundo que caiu bastante, você pensa, caraca, errei, agora eu vou esperar até voltar ao 0 a 0 para eu vender a cota do fundo.
que é um erro causado por um viés comportamental chamado ancoragem, tá? Então tem esses 3 erros e tem também o que eu chamo dos investidores irritadinhos, tá? Quem são? São investidores que não sabem como funciona um fundo de ações, não sabem que o fundo tem que estar investido em ações, ou seja, tem que ter 2/3 da carteira pelo menos em ações, e geralmente eles têm 95% para cima da carteira investindo em ações, e aí a bolsa despenca, como despencou em março de 2020, e o cara pensa: como assim, esses incompetentes? Como um gestor profissional teve resultados negativos? Ou pior, era óbvio que ia cair. Eu investi num fundo para ele descobrir quando iria cair e ele não descobriu. Que são pensamentos extremamente toscos, tá? Pensamentos burros de pessoas que querem terceirizar a culpa por uma má decisão. Por quê? Porque os fundos de ações, eles não vão ir bem em via de regra se o Ibovespa cair 30%. O único fundo que vai bem isso acontecer é o fundo que estava com uma estratégia totalmente contrária à compra de ações. O fundo que operava vendido ou, enfim, com mecanismos apostando na queda. E o fundo tem que ter 67% da carteira em ações. Então, se o mercado cair, um fundo comprado, que é a maioria dos fundos, vão cair também. Beleza? E aí, se você comprou cotas de um fundo que daqui a pouco concentra 30% da sua carteira em uma posição, na maior convicção do gestor, que é uma estratégia de concentração que eu não gosto, mas o gestor está livre para fazer. Você vai lá, comprou o fundo sem saber que era um fundo concentrado, sem saber que fundos concentrados despencam, sim, você não tem direito nenhum de sair por aí esperneando nas redes sociais, tá? Não importa quanto as cotas caiam, é sua responsabilidade saber como o fundo faz a gestão da carteira. E você pode descobrir facilmente como eu vou te mostrar. Beleza? Agora eu quero saber de você. Você já deu algum chilique virtual contra o gestor de um fundo de ações? Comenta aqui abaixo sim ou não. E indo no passo a passo, quando vale a pena investir em fundos de ações, separei 4 critérios aqui. O primeiro critério é quando você compreender que investir em fundos não é investir sem trabalho. Você tem que fazer uma análise do fundo e eu vou te mostrar essa análise agora. Segundo passo, quando você entende que o fato da gestão ser profissional não é garantia de que o resultado vai ser bom e resultado passado não é garantia de resultado futuro e que as estatísticas acabam até jogando contra. No período de 10 anos, a maioria dos fundos perde. Ponto número 3. Entender também que, assim como ações, fundos de ações são renda variável, ou seja, a cota varia e não varia apenas para cima. E ponto número 4, você não deve acreditar em todas as promessas que lê ou em toda a história que todo gestor conta, porque tem sim muita gente incompetente no mercado, seja como gestor, seja como consultor, seja como assessor, seja como gerente, e tem muita coisa estranha no mercado. Só para dar um exemplo aqui, teve um menino que trabalhou 1 mês no Clube do Valor, que foi um estagiário, que não gostou, não era o que ele queria, enfim, ele conseguiu uma proposta melhor e foi trabalhar como assessor de investimentos numa empresa. Isso foi em abril, se eu não me engano, de 2019. Ele não tinha experiência prévia, então ele trabalhou 1 mês no Clube do Valor, foi para a empresa e ali cerca de 6 meses depois, ou seja, ele não tinha nem 1 ano de mercado financeiro, eu recebi uma propaganda dessa casa, esse lugar onde ele foi trabalhar, que era esse rapaz, né, esse jovem, assim, com uma pose, assim, toda posuda, meio que falando, abre aspas: operações estruturadas são muito boas para proteger o seu capital em momentos de volatilidade. Fecha aspas, o nome dele e embaixo o título Head de Operações Estruturadas dessa casa de assessoria. Então vamos lá, uma pessoa que não tem 7 meses de mercado financeiro é o Head de Operações Estruturadas. O leigo, que não sabe que tem muita falcatrua assim no mercado financeiro, acaba acreditando que ele é uma pessoa com grande experiência, que é uma pessoa calejada, que já passou por muita crise, e na verdade colocaram lá um título qualquer que, enfim, quer mostrar como uma pessoa de confiança, e o cara até pode ser bom, mas não tem muito, né? Não tem as sobrancelhas brancas. Ai, ai. Dito isso, vamos para o passo a passo prático para você escolher os melhores fundos de ações para você. E direto ao ponto, tá? Passo número 1. Taxas. Observe as taxas. E se elas forem maiores do que o 2,20, eu descartaria, tá? Para mim, 2,20 assim é o limite. É o limite. Eu já acho caro
2,20. Mas se for mais do que isso, eu descartaria, porque quanto maiores forem as taxas, menor vai ser o seu resultado. Tá? A cota do fundo ela já reflete o resultado líquido de taxas. Então, digamos que a carteira do fundo renda 10% no ano, ele cobre 4% de taxa, a cota vai subir 6%. Entendeu? E como mostrei que 80% dos fundos perdem no longo prazo, o motivo principal são as taxas, porque eles têm custo de 2% ou mais do que 2% ao ano todos os anos. Então as taxas respondem boa parte da má performance dos fundos e tem também os viés comportamentais dos tomadores de decisão. Esse aqui não é ponto para esse vídeo. Então passo número 1 é observar as taxas. Passo número 2, observar a carteira do fundo para ver se você se sente confortável com a diversificação dela e para entender, para ver se você se sente confortável com a estratégia do gestor. Beleza? Como é que você faz isso, tá? Primeiro, você tem que descobrir o CNPJ do fundo. Aí você pode fazer uma pesquisa no Google sobre fundo de ações, ou ouvir algum amigo seu que investe em fundo de ações, ou procurar por conta própria, ou até entrar no site da sua corretora e vir na parte de investimentos, tentar conhecer quais são os fundos de ações, os fundos de investimentos disponíveis para investir. Você coloca um filtro, coloca só fundos de ações e não vai pela maior rentabilidade, tá? Dá uma olhada aí geral nos fundos de ações. Você vai ver que muitos fundos são FIC, tá? O que é FIC? É fundo de investimento em cota de fundo de ações. Geralmente esses fundos, eles compram um outro fundo que por sua vez, compra as ações da carteira. Então, você dá uma olhada aqui nos fundos, pegar aqui aleatoriamente um fundo de investimento, você pega o nome desse fundo, tá? Dá uma olhada já nas taxas, vê se passa aquele primeiro filtro, pega o nome do fundo e vai descobrir o CNPJ dele. Como você vai descobrir? Vai ter um link aqui na descrição para o Findata, que é um aplicativo gratuito online para você encontrar vários fundos de investimento. Você pode fazer procura pelo próprio Findata e procurar fundos aí pelo nome deles. Aí você procura o nome do fundo, tá? Coloquei ali IND, que é o nome inicial do fundo. Você vai encontrar, né, o fundo ali que a gente viu na plataforma da corretora. E aí, como ele é um fundo de cotas, você vai direto no Master, tá? Porque é no Master onde fica a carteira desse fundo. E aí vai estar aqui o CNPJ e uma vez com o CNPJ, você pode descobrir qual é a carteira do fundo no site da CVM. Aqui o Findata, em tese, ele puxa a carteira mais recente, mas às vezes trava, às vezes não é bem assim. No site da CVM, você vem aqui em informações de regulados, fundos de investimentos, consulta a informações de fundo, fundos registrados, e aí você dá um Ctrl V no CNPJ do fundo para descobrir como é que ele investe. Entra aqui em composição da carteira e os fundos têm o direito de esconder a carteira, tá? Nos últimos 3 meses. É o caso desse fundo aqui, tá tudo escondido basicamente, mas eles são obrigados a mostrar a carteira de 3 meses antes. Então você pode voltar um pouco para entender qual é o perfil de diversificação, tá? Então olha só, esse aqui. Maior peso na carteira é 7,8%, a Locamérica. Segundo, a Eneva com 7%. Depois a Petrobras com 7%. Depois Iguatemi com 5%. Depois CNTO, Grupo SBF. Esse aí não sabia de cabeça. Depois a Anima Educação. Depois Copel. E aí dá para ver que esse é um fundo cuja maior posição é menos de 10%, cujas 3 maiores posições juntas somam 20%, as 4 maiores 25%, e que na média tem algo entre 3% a 5% em cada ação da carteira. Ou seja, tu vê de cara que é um fundo diversificado. Então, se você é uma pessoa que não gosta de concentrar, que gosta de diversificar, que é o que eu recomendo aqui, esse fundo passou nesse critério. E aí você vai para o passo número 3, que é olhar a rentabilidade histórica do fundo. E assim, rentabilidade histórica não é garantia de rentabilidade futura, e não é mesmo. Mas é importante saber, primeiro, se o fundo teve um grande track record. Segundo, qual é a volatilidade dele. Se é uma carteira mais diversificada, a volatilidade vai ser mais parecida com o Ibovespa. Se é uma carteira mais concentrada, vai ser bem maior. Depois, como o fundo performou em crises. Crise de 2016, ou crise do... Puta, não posso falar. Ou crise dessa doença facilmente transmissível, ou, enfim, relação com o Ibovespa em vários momentos, para você entender
como isso está rolando. Você pode fazer essa comparação nesse próprio Findata, tá? Que mostra a performance histórica do fundo. Tem que ver se a gente consegue pegar o máximo de prazo. Acho que esse fundo aqui surgiu em maio de 2008. E pode ver que ele, em tese, tem uma volatilidade menor, embora ele tenha despencado muito mais que o Ibovespa nessa crise mais recente. Chegou a cair 34% em março, 4% a mais que o Ibovespa, mas já puxou também maior em abril. Então, um fundo que acaba tendo nesse ano uma performance até melhor do que o Ibovespa, até o gráfico engana um pouco. É um fundo aí que tem, nesse caso aqui que eu peguei aleatoriamente, uma carteira até mais ou menos tão volátil quanto o Ibovespa, não tem grandes gaps, tá? O gap aqui até foi maior na recuperação do que na queda, e o resultado aí consistente desde que a gente tem informações sobre este fundo. Agora não sei porque tá pegando só de 2018, tá? Mas enfim, aqui a gente consegue ver pela tabela também. E aí você vai para o passo número 4, que é um passo muito importante, que é deixar um like nesse vídeo. Não, falando sério, passo número 4 é conhecer o gestor e a filosofia de investimentos do gestor do fundo. Isso é uma coisa que poucos fazem, mas que importa demais, tá? Então tenta entender qual é a história desse cara no mercado, o que ele acredita, qual é a filosofia dele, por que ele investe do jeito que ele investe. E você pode fazer isso entrando no site da gestora, entrando em contato pela gestora por e-mail ou por telefone, procurando entrevistas com o gestor, lendo as cartas do gestor, enfim, fazendo uma pesquisa sobre ele para entender como ele pensa, tá? Então, um exemplo de como isso é importante. O Henrique Breda, gestor da Alaska, ele faz um trabalho muito bom de educação financeira, já fez até uma entrevista aqui no Clube do Valor, e ele sempre falou, mas sempre falou que os fundos deles poderiam cair 50% em um dia, 30% em um dia, 70% numa grande crise. Sempre falou. Sempre foi muito honesto nesse trabalho, até porque ele mantinha carteiras bem concentradas. Veio crise de março, e aí o que aconteceu? O fundo dele caiu 70% do ponto máximo ao mínimo. Ele enganou alguém? Não, ele sempre foi muito honesto, só que muitas pessoas que investiam nele não sabiam dessa característica, acabaram ficando bem desgostosas, mas daí é erro do investidor. Ele sempre foi muito franco sobre a concentração da carteira e os riscos dela. Beleza? Quer ter esse passo a passo na sua mão? Então clica nesse botão aqui que a gente criou um checklist lindão que está na tela agora, você pode ver que vai te ajudar muito em seguir cada um desses passos, tá? E meu conselho final é que sim, fundos podem ser uma boa opção se você entender bem como eles funcionam, se você se dedicar a escolher um bom gestor, mas sabendo que você vai estar jogando contra as estatísticas, tá? As estatísticas vão contra você, mas existem sim os vencedores. Quer ir além? Então faça agora o download do checklist, pode fazer clicando aqui também. E se você curtiu, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.